Nação Rubro-Negra, hoje tem Flamengo e Cruz Azul, primeira etapa da nossa caminhada, né? Para poder chegar até o jogo contra o Paris Saint-Germain. Um aluno meu, do meu curso de História da África, ele, rubro-negro também, paulista, ele me perguntou por que o Flamengo tem que jogar 3 vezes, ou tem que fazer pelo menos 3 jogos para poder chegar ao objetivo, ou por que o Flamengo tem que passar por 2 clubes para poder chegar na final. Se o Paris Saint-Germain ele não precisa passar por essas etapas, ele já está direto lá na fase final, lá no último jogo, ele só joga uma partida apenas. Por que esse tipo de tratamento diferenciado que a FIFA dá aos clubes europeus em detrimento aos clubes de outras partes do mundo, né, de outros continentes? Bom, em primeiro lugar porque a FIFA está na Europa, né? Já começa por aí. A sede da FIFA está em Zurique, na Suíça. Em segundo lugar, que a FIFA é quem chancela esse campeonato intercontinental de clubes. Por que intercontinental? Porque tem times de diferentes continentes. Time da Europa, time da África, time da Ásia, daqui do continente americano. E aí, nós aqui chamamos de Mundial Interclubes. Apesar de agora termos uma Copa do Mundo de clubes, como aconteceu no meio desse ano, ainda temos esses embates no final do ano, no final da nossa temporada aqui, entre clubes de diferentes partes do planeta. O que acontece é que esta fórmula, historicamente, ela foi construída lá nos anos 60 para agregar o campeão da Taça Libertadores com o campeão da Europa. O que acontece é que interesses políticos, interesses comerciais, porque o dinheiro ele movimenta o futebol nessa era globalizada que nós estamos, né, bem diferente dos anos 60, anos 70, até início dos anos 80, esse tipo de interesse econômico em torno dessa prática futebolística, logicamente que ele propõe diversificação de modelos, né, de disputa, né, de diferentes torneios. Então, o Mundial Interclubes, este Mundial Interclubes que nós chamamos, ele passou a ter formatos diferentes. Este formato deste ano, ele é diferente de anos anteriores. Por que ele é diferente? Por que o Paris Saint-Germain vai disputar apenas uma partida, enquanto o clube da América do Sul terá que disputar 2, se quiser chegar até a final e etc. Repetindo, em primeiro lugar, porque quem manda no futebol do mundo são os europeus, porque a FIFA está sediada na Europa. A FIFA é a entidade máxima do futebol. Uma entidade que está ligada à FIFA, mas tenta se equiparar a ela, é a UEFA, a União Europeia de Futebol Associado. O próprio Gianni Infantino, que hoje é presidente da FIFA, ele já foi presidente da UEFA. Como já foi presidente da UEFA recentemente, o Michel Platini, grande jogador de futebol, jogou muito até aparecer o Zidane. Michel Platini foi então o maior jogador da França, né, da história da França, apesar do Just Fontaine, lá nos anos 50, ter se consagrado como o maior artilheiro de todas as Copas. Mas o Michel Platini, ele geriu a UEFA até pouco tempo, até ele se envolver em escândalo de corrupção aí, que acabou com a carreira política dele. O que acontece é que hoje a UEFA tem um outro dirigente. E aí, a UEFA, ela tenta o tempo todo se equiparar à FIFA, porque a UEFA também está sediada na Europa, assim como a FIFA. Só que a UEFA, ela tem a sua Champions League. A UEFA, ela é dona dos detentores dos direitos, né, políticos, dos direitos administrativos, né, do direito de transmissão, logicamente, da maior competição de clubes do mundo, da mais famosa, da mais rica, da que gera mais dinheiro, da que gera mais visibilidade internacional, porque agrega alguns dos maiores clubes do mundo. Logicamente, tudo isso dá o quê? Visibilidade, dinheiro, patrocínio. O futebol hoje ele está neste modo patrocínio, né? O futebol hoje ele está globalizado. Ele está gerido por grandes empresas. Diga-se de passagem, a empresa de John Textor, a Eagle, por exemplo, que administra o Botafogo, administra o Crystal Palace e outros clubes por aí, o Lyon, David e outros clubes por aí. Então, por questões de interesses comerciais, a UEFA ela não abre mão dos direitos de fazer a sua Champions League. O que acontece é que, para o europeu, este Mundial Interclubes, que é o meio da temporada do futebol europeu, para eles não tem a menor importância, muitas vezes. Porque para eles o que importa mesmo é ser campeão da Europa. Até por uma questão cultural. Porque você conquistar a Europa é o que todo europeu sempre quis ao longo da história. Porque os europeus, historicamente, eles sempre tiveram essa coisa de conquistar o território do outro, porque eles têm na sua cultura essa visão da terra enquanto propriedade privada. E aí, conquistar a Europa para um clube europeu equivale a uma conquista política, uma conquista militar de outros tempos. Só que agora no âmbito futebolístico. Não é por acaso que os torcedores do Real Madrid se intitulam os reis da Europa, porque eles têm 15 Champions League, se eu não me engano. Então,
eles, logicamente, que eles batem no peito e ostentam isso. Então, conquistar a Europa para qualquer clube europeu, não por acaso o Paris Saint-Germain lutou durante muito tempo. O Paris Saint-Germain que é administrado pelo Qatar, pelo país Qatar, onde está sendo sediada esta Copa Intercontinental de Clubes. O Paris Saint-Germain, ele lutou durante muito tempo para chegar ao topo da Europa. Conseguiu isso na última temporada. Por isso que ele está credenciado para disputar esse Mundial Interclubes. Como a FIFA tenta o tempo todo seduzir os times europeus a participarem deste Mundial que dá visibilidade para ela, FIFA, mas não necessariamente para a UEFA, ela tenta de todas as formas atrair os times da Europa que são campeões da Champions League, dando a eles regalias para que eles possam disputar esse Mundial Interclubes. Em outros tempos, alguns anos atrás, até pouquíssimo tempo atrás, por exemplo, os times europeus tinham que disputar pelo menos 2 partidas, a semifinal e a final. Por exemplo, o Manchester City ganhou na semifinal do Fluminense, metendo 4-0 no Fluminense do Fernando Diniz. Né? O Flamengo, em 2023, sob a direção do Vitor Pereira, porque o Flamengo, a diretoria do Flamengo, então Rodolfo Landim e Marcos Braz, fez o favor de mandar embora o então campeão Dorival Júnior, eles trouxeram o Vitor Pereira, e o Vitor Pereira, sem ter tempo para treinar, levou o time que estava voltando de férias, que ficou mais de um mês de férias, lembre-se, 2022, o Flamengo ficou mais de um mês de férias, para jogar esse Mundial Interclubes, e foi um fiasco total e absoluto, como vocês sabem muito bem, o Flamengo ficou na semifinal. E aí, em 2023, foi a vez do Fluminense ficar na semifinal para o City. E agora, 2025, né, o que aconteceu? 2025, o Flamengo ele vai ter que jogar, por conta desses fiascos de times sul-americanos em edições anteriores desse mesmo torneio. Agora, os clubes sul-americanos, ordenados pela FIFA, eles são obrigados a jogar 2 partidas. Por isso que o Flamengo vai ter que jogar hoje contra o Cruz Azul. O Flamengo tem tudo para ganhar, para passar pelo Cruz Azul, até porque o Cruz Azul chega um pouco cansado, porque ele teve os embates aí durante o final de semana lá no seu campeonato local. E o Flamengo chega um pouco mais descansado e muito bem organizado. E o Flamengo depois, normalmente, né, depois quando o Flamengo passa por um período de descanso, de organização, como o Felipe Luiz mesmo fala, né, de recuperar a cultura de treino, recuperar conceitos que foram perdidos ao longo, né, dos jogos, o Flamengo normalmente ele volta mais forte. O Flamengo tem todas as chances de passar pelo Cruz Azul. E aí, passando pelo Cruz Azul, o Flamengo vai ter que encarar o Pirâmide do Egito. O Cruz Azul é do México, o Pirâmide do Egito é da África. E aí sim ele vai ter a possibilidade de encarar o Paris Saint-Germain lá na final. Porque a competição que os europeus mais gostam, repetindo, é a Champions League. Quando eles ganham a Champions League, eles se intitulam campeões do mundo. Simples assim. Né? Pode ver a festa que eles fazem lá na Europa. Da mesma forma que os times da NBA, as franquias da NBA, quando ganham a NBA, eles se intitulam campeões do mundo, embora eles não sejam. Mas por que a NBA é a maior competição de basquete do mundo? É onde o basquete é melhor jogado no mundo. Não por acaso os Estados Unidos foram os inventores do basquete. E, logicamente, alguns dos maiores jogadores de basquete do mundo são negros, não é por acaso. O que acontece é que a NBA ela é muito rica, ela gera muito audiência, desde os anos 90, pelo menos que eu assisto a NBA. E, logicamente, que ela gera dinheiro. Audiência significa dinheiro. Então, para eles, estadunidenses, ser campeão da NBA se equivale a ser campeão do mundo. É a visão do colonizador. Embora os Estados Unidos não tenham colonizado como os europeus colonizaram outros países, mas os Estados Unidos é um país imperialista e colonialista aos moldes atuais, na política atual. E é por isso que eles se intitulam, quando ganham a NBA, campeões do mundo. É por conta disso que o Flamengo vai ter que jogar essas 2 partidas. Mesmo assim, a tal Copa do Mundo de Clubes, que a FIFA organizou e que deu muito certo, parece que caiu no gosto popular, vai continuar acontecendo a cada 4 anos. Porque a FIFA ela quer ter uma Champions League para chamar de sua. A FIFA não controla a Champions League. Quem controla a Champions League é a UEFA, não é a FIFA. A FIFA quer ter uma Champions League para chamar de sua. Então, como ela não pode fazer isso, né, como toda temporada, que é impossível, porque o calendário só tem 365 dias no ano, ela deu um jeito de a cada 4 anos fazer uma Copa do Mundo de Clubes, como houve agora esse ano, nos mesmos moldes que ela organiza a Copa do Mundo de Seleções. Entenderam? Então é por conta disso, galera. Dado o recado, deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Hoje vai dar Mengão, 2-0, 2 gols do Arrascaeta, tamo junto sempre, isso aqui é Flamengo.